Segundo João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não será verdadeiro. Outro é que dá testemunho de mim, e sei que é verdadeiro, o testemunho que presta de mim. Vós enviastes emissários a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, no entanto, não dependo do testemunho de homem, mas falo isso para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que arde e ilumina, e vós quisestes vos alegrar por um momento com sua luz. Eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar, tais obras eu as faço, e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Jamais ouvistes a sua voz, nem contemplastes a sua face, e sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que enviou. Vós perscrutais as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ora, são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida? Não recebo a glória que vem dos homens, mas eu vos conheço. Não tendes em vós o amor de Deus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolheríeis. Como podeis crer vós que recebeis glória uns dos outros, mas não as procurais? Mas não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Moisés é o vosso acusador, ele em quem puseste a vossa esperança. Se cresseis em Moisés, haveríeis de crer também em mim, porque foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Estas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a gente pode dividir essa meditação em duas partes. Uma parte catequética, bem breve, e por fim uma parte espiritual, da qual todos nós precisamos ouvir e estar com os nossos ouvidos atentos ao que a palavra vem nos falar. Certo? Nós temos, de fato, a parte catequética dessa meditação, onde nós vemos que a tradição da lei judaica exigia que se tivesse pelo menos 2 ou 3 testemunhas de algo que se havia feito. E Jesus tem essas testemunhas. Inclusive, mais testemunhas que o próprio João, ao qual ele se refere como uma luz para o povo daquele tempo. Veja, João Batista dá testemunho de Jesus. O Pai dá testemunho de Jesus. Os milagres que Jesus operava davam testemunho de Jesus. As Escrituras no Antigo Testamento davam testemunho de Jesus, ainda que não falassem de seu nome, mas quem lê o Antigo Testamento percebe que é uma prefiguração, é uma preparação para a vinda do Messias esse que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Moisés também, no Antigo Testamento, principalmente por ter escrito o Pentateuco, ao qual a tradição judaica se refere a Moisés como autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, dão testemunho de Jesus. Certo? Então, pense e perceba que a Bíblia ela não é um livro qualquer, como alguns gênios já falaram por aí em podcasts. Né? Eu não estou nem falando de cristão, estou falando de pessoas que acham que sabem das coisas porque tem um podcast. Não. Né? Compararam a Bíblia a um livro como um livro qualquer, como da Branca de Neve, como um conto de fadas qualquer. Não.
Não. A Bíblia ela possui uma linearidade do Antigo ao Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo e o Antigo é a prefiguração do Novo. Então veja, nós estamos diante da palavra de Deus, que é imutável. Então, se o Antigo Testamento dá testemunho de Jesus, se João Batista veio iluminar os caminhos do Messias, preparar, aplainar o terreno, para que Jesus, então, inicie sua vida pública como, de fato, o Messias escolhido, o Messias preparado e enviado pelo Pai. Isso tudo significa que a Bíblia ela é profundamente e intrinsecamente cristocêntrica. Porque tudo que está no Antigo Testamento aponta para o Novo, e tudo que há no Novo complementa o que há no Antigo. Porque vai dizer Jesus: passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E a palavra, o verbo é eterno. O verbo é eterno. E esse verbo se fez homem e habitou entre nós. Por isso que quando nós falamos do verbo, que muitas pessoas se perguntam, o verbo é a palavra de Deus. Só que essa palavra, esse agir de Deus, se fez homem. Certo? Então, tudo isso, toda essa preparação do Antigo ao Novo Testamento se dá em Cristo Jesus, que é o Messias. E qual que é a missão do Messias? Redimir os homens. Ser a nova aliança. E essa redenção só acontece em Cristo Jesus. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem, que dá a sua vida por nós. Entrega a sua vida por nós, derrama o seu precioso sangue na cruz, funda a igreja na sua crucificação. Essa igreja que é manifestada para o mundo em Pentecostes. Certo? E isso tudo acontece, né? Toda essa prefiguração, tudo isso acontece para que eu e você que estamos aqui agora, meditando o Evangelho, possamos ter vida. Possamos de fato ter a possibilidade de, ao final da nossa peregrinação terrestre, adentrar o reino dos céus e contemplar a Deus face a face. Aí entra a parte espiritual. Nós merecemos isso que Jesus fez? Muitas pessoas acreditam que por serem boas pessoas, porque não roubam, não matam, não fazem isso, não fazem aquele outro, elas já merecem herdar o reino dos céus. Quantos de nós achamos que somente por conta das nossas ações nós somos dignos de receber o céu, de receber a vida eterna? Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos. Só que é justamente por não sermos dignos que nós podemos herdar esse céu. Por quê? Porque há um Deus que se curva diante da miséria do nosso coração para nos redimir. Se inclina à miséria do nosso coração. Então entenda,
O sacrifício de Cristo na cruz foi por todos, mas nem todos o aceitam. E aí que entra a questão das obras. Porque as obras que nós fazemos nada mais é que a graça operando em nós. Ou seja, nós cooperamos, nós abrimos o nosso coração para a graça de Deus agir. E diante desta graça, então podermos fazer aquilo que Tiago fala em suas cartas, fazer com que a nossa fé não seja morta, porque ele diz que a fé sem obras é morta. Então, não serão as nossas obras que nos salvarão. Alguém que acredite que pelas suas obras pode ser salvo, está completamente enganado, está muito próximo de uma heresia, porque tudo que nós fazemos não é por mérito, é por graça. Então, a bondade de Deus, que envia seu Filho amado para se fazer homem, sofrer em sua paixão e dar a sua vida por nós, não acontece porque Deus olhou para nós e diz, nossa, eles merecem que eu envie meu filho. Não. É justamente porque Deus olha e diz, eles precisam que eu envie o meu filho. Eles precisam da misericórdia. Então a gente entende algo muito, muito, muito importante e que você não pode jamais esquecer isso. É que a misericórdia, meus irmãos, não é meritocrática. Você não merece a misericórdia de Deus. Eu não mereço a misericórdia de Deus. Mas ainda que eu não mereça, ainda que eu não seja digno, Deus olha para minha miséria, se inclina a ela e tem compaixão de mim. E é esta compaixão, é por esta compaixão que Cristo vai ao extremo da cruz. E então nós podemos, de fato, ter vida, ter a possibilidade da vida eterna, termos a possibilidade de salvação. Porque nós abrimos o nosso coração para a misericórdia. E para receber essa misericórdia é necessário se reconhecer como miserável. Porque nós, pelas nossas próprias forças, não chegaremos a lugar algum. Embora o mundo possa nos reconhecer como alguma coisa, diante de Deus, o julgamento do mundo não vale de nada. O próprio Jesus falou aqui na Escritura. Está aqui. Não recebo a glória que vem dos homens. Não necessito do testemunho dos homens. Está aqui na Escritura. Nós necessitamos da misericórdia de Deus, que não depende de nós, mas quis contar conosco. Então, meu irmão, minha irmã, a reflexão do Evangelho de hoje é a seguinte: que nós possamos permitir, abrir o nosso coração para que a luz do Espírito Santo nos ilumine e nós possamos agir conforme a graça, sem pensar que eu tenho capacidade de ser santo por conta das minhas próprias forças. Se eu depender das minhas próprias forças, eu vou cair na minha concupiscência. E encherei o meu coração de soberba a ponto de dizer juntamente com a serpente, serei como Deus. E desta forma, perdermos eternamente o céu. Porque o inferno nada mais é que alguém que buscou a vida inteira ser Deus de si mesmo, negando a graça de Deus e morrendo em inimizade com ele, passando então a eternidade longe de Deus. Isso é o inferno. É isso que nós precisamos evitar. E é isso que Jesus, ao dar a sua vida na cruz, nos mostra. Sejamos humildes.
Aprendamos a servir, aprendamos a ser para o outro, a amar o outro como a si mesmo. E então, compreendendo isso, entender que assim como o outro necessita da minha compaixão, necessita da minha oração, necessita de Deus acima de tudo, eu também necessito, porque todos somos miseráveis pecadores. Todos. Então que a gente possa pedir nessa manhã a graça de Deus para que possamos lutar contra o nosso pecado, para que possamos abrir nosso coração à graça e para que possamos ser humildes a ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Esse é o ponto, esse é o centro, esse é o entendimento que nós precisamos ter, certo?